preciso que vocês entendam também? Lari, olhei, vi o exame, tô com a minha insulina alta, qual é o próximo passo? Combinação correta de alimentos e nutrientes. Não é se desesperar, gente, e paralisar. Porque às vezes, quando vocês ouvem a palavra, se continuar vai ficar diabética, vocês se desesperam e acham que não podem comer mais nada. Eu preciso que você entenda que a resistência à insulina ela é completamente reversível. Mas para isso você tem que estar muito disposta a mudar seu estilo de vida, seus hábitos, sua alimentação, as combinações, reduzir os excessos. Tudo isso tem que ser feito para que você consiga melhorar essa resistência à insulina. Praticar exercício físico. O exercício físico é fundamental para a melhora da resistência à insulina. Então, não adianta simplesmente. Tem gente que às vezes é medicado para resistência à insulina. Não adianta simplesmente tomar o remédio. Antes de qualquer coisa, você precisa mudar os teus hábitos, precisa mudar o teu estilo de vida, precisa entender quem é o excesso de açúcar, de doce, de carboidrato, de massa que você está consumindo, que fez com que você desenvolvesse essa resistência à insulina. Então, esse é o primeiro passo. Eu preciso que vocês entendam que, ai, Lari, mas eu tenho um monte de diabético na família, ai, não vou conseguir. Vai conseguir sim. Porque o que eu acompanho de mulheres com resistência à insulina, que depois que a gente trata, emagrecem com muito mais facilidade, não está no gibi. O que eu acompanho de mulheres que comiam muito doce e quando a gente tratou a resistência à insulina, controlou melhor a vontade de comer doce, não está no gibi, gente. Então, isso é possível. Isso é a realidade das mulheres que são acompanhadas por mim e pode ser a sua também. Você só precisa estar disposta a fazer as mudanças necessárias. Então, agora que você já entendeu o papel, a importância da insulina na tua saúde, vamos entender como baixar essa resistência à insulina de forma natural. Combinado? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Doce e carboidratos trazem tanta felicidade? Traz, né? Existe algo para deixar de comer doce? A minha tá berrando de tão alta. Gente, então, vontade de comer doce pode ser resistência à insulina. Então, o primeiro passo é olhar se essa insulina está alta. Se essa insulina está alta ou você é diabética, pré-diabética, a gente precisa melhorar as tuas taxas, a tua glicemia, para conseguir ajudar a reduzir a vontade de comer doce. Mas tem outras causas também por trás da vontade de comer doce. E, gente, vocês me conhecem. Eu não estou dizendo que ninguém precisa abrir mão do doce, mas eu estou dizendo que se você não aprender a ter um controle, isso vai piorar cada vez mais os teus exames. Se essa insulina só sobe, isso vai dificultar cada vez mais, impedir o teu emagrecimento, impedir a perda de gordura abdominal que você tanto reclama. Então, a gente precisa aprender a equilibrar. Você pode comer um docinho, mas você precisa comer meia barra de chocolate todos os dias? Você precisa comer um pedaço de torta todo dia? Não tem como, gente, a conta não fecha. Então, sim, o chocolate, o doce, fazem liberação de serotonina, que é o hormônio do prazer e do bem-estar. Mas outras coisas também fazem liberação de serotonina e de bem-estar. Né? Ouvir uma música, fazer alguma coisa que você goste, comer alimentos fontes de triptofano, por exemplo, banana, fonte de triptofano. Por que não? Eu postei para vocês outro dia. Comer um pedacinho de chocolate com uma banana. Então, gente, é dosar. Se eu estou dizendo para vocês que a importância desse hormônio é para o teu emagrecimento, é para reduzir gordura abdominal, é para ajudar no controle da vontade de comer doce, e isso é um alerta que se você não cuidar, você pode vir a ter um diabetes, o que é melhor? Melhorar isso tudo ou continuar com prazer momentâneo de comer doce todo dia? Isso é algo que a gente tem que botar na balança. É a nossa saúde que está em jogo. A gente está falando da nossa saúde. Nada mais, nada menos que a nossa saúde. Então, pode comer o doce, não tem problema, mas isso precisa ser feito com uma forma mais consciente, mais equilibrada. Se esse doce está sendo válvula de escape, olha o teu exame alterando, olha a tua insulina gritando, e isso simplesmente porque você diz, mas o doce me dá prazer. Tem muitas outras formas de prazer. Então, entenderam que é um alerta importante para a saúde e para o emagrecimento de vocês, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar. Quando a gente está falando que toda vez que a gente come, o pâncreas libera insulina para baixar o açúcar no nosso sangue, a gente precisa aprender a combinar melhor refeições que tenham carboidrato.
Então, exemplo, falei para vocês do pão. Ao invés de comer o pão sozinho, come o pão com uma proteína. A proteína lentifica a velocidade que o carboidrato vira açúcar. Então, Lari, posso comer o meu pãozinho? Tenho resistência à insulina. Pode comer o seu pãozinho, mas você não precisa comer 3 pães ao dia. Você concorda comigo? Pão de manhã, pão de tarde, pão de noite. Escolhe um momento do dia para você comer o seu pão. Pronto, matou a vontade sem precisar ficar se entupindo de pão, de farinha. Pega esse pãozinho que você escolheu comer e bota uma proteína. Para quê? Para que a velocidade de absorção dessa farinha do pão seja menor, não faça um pico enorme, não precise de uma liberação enorme de insulina. Então, sempre que você consumir carboidratos, associe esse carboidrato a uma proteína ou a uma fonte de gordura. Exemplo, fruta. Fruta também tem carboidrato. Ao invés de comer em alguns momentos a fruta sozinha e comer 3 frutas, por que não comer uma fruta com uma gordura? Quer ver exemplos de gordura? Um pote de iogurte, uma fatia de queijo, proteína e gordura. Um ovo, proteína e gordura. Então, ao invés de tarde você comer 2 bananas, por que não comer uma banana e uma fatia de queijo? Proteína, o queijo tem proteína e gordura. Isso faz com que a velocidade de absorção dessa banana seja mais lenta. Essa banana não vai fazer um pico tão grande como se ela tivesse sido consumida sozinha. E a mesma coisa, únicas taxas altas, colesterol e triglicerídeo. Isso aí, combinar melhor refeições, carboidrato, gordura e diminuir a quantidade. Exatamente, Ludmila, isso mesmo. Então, o que mais que a gente tem que pensar? Além disso, se eu for comer o doce, quando eu quiser comer o doce, tentar comer esse doce após grandes refeições. Para quê? Para você não comer muito. Quer ver um exemplo claro? Vamos supor que você almoçou meio-dia. Deu 4 horas da tarde, você está com muita fome. Aí você chega em casa e fala assim: ai, quero muito comer um doce, quero muito comer um doce. Você está com fome. Você vai pegar aquele doce e você vai comer a barra todinha de chocolate. Você vai pegar aquela fatia de torta e você vai comer ela todinha. Então, o que você precisa entender? Pegar o doce e deixar para consumir ele após grandes refeições, após refeições contendo proteína, para que você esteja mais saciada e coma menos, e para que a proteína segure a absorção daquele doce. Entende? Então não come, exemplo, às 7 horas eu comi um pão. 11 da noite eu tô com fome e ataquei uma barra de chocolate. Olha o problema aí. Sabe qual foi o problema de você ter comido uma barra de chocolate? O lanche das 7 não te saciou o suficiente. Provavelmente foi um pãozinho com queijo, a proteína estava pequena, foi um lanche que não foi suficiente. Por isso que a gente diz que muita gente tem o comer noturno quando faz lanches fracos à noite. Olha a proteína pequena aí. E aí, o que você faz? Come muito doce, não tem proteína naquela refeição para segurar a absorção. Então, até para comer o doce, se a gente está falando de emagrecimento e resistência à insulina, a gente tem que consumir esse doce de forma mais estratégica. Coloca o doce após grandes refeições, após o almoço, após o jantar. Por quê? Porque você não vai conseguir comer uma quantidade tão grande assim. E porque vai ter proteína ali segurando a absorção daquele doce. Vai ficar muito mais fácil controlar essas quantidades.